Bom dia, estamos de volta com o Clube dos Amigos. Agora são 11 horas e 39 minutos e a nossa tríplice fronteira continua nublada e a previsão para esse final de semana é de chuva. Mas aqui dentro dos estúdios não está chovendo e a gente está trazendo, claro, uma chuva de novidades para vocês com muitos entrevistados, assunto gostoso, sábado maravilha, e a gente não poderia deixar de trazer hoje esse assunto que é muito importante. O Parque Tecnológico da Itaipu e Itaipu Nacional inauguraram a Ecovila, uma mini cidade destinada à atividade pedagógica para alunos de ensino fundamental. O complexo está localizado no PTI. E para falar sobre essas novidades está aqui com a gente o gerente da Estação Ciências, Wilber de Souza. Muito bom dia, senhor Wilber, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Clube. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é sempre nosso. O que é a Ecovila? Qual é o tamanho dela e o que tem nela? Conta pra gente, Wilber. Tá bom, a Ecovila é mais uma estrutura educadora, mais um espaço de educação que a gente tem lá no Parque Tecnológico Itaipu. É uma área de aproximadamente 1.400 metros quadrados, em que a gente tem algumas estruturas, como em escala reduzida, né, como se fosse uma prefeitura, posto de abastecimento, tem também questão de ponto de ônibus, então é como se fosse mesmo uma mini cidade, com todas algumas estruturas que compõem a cidade, casas, escolas, hospital, etc. E na verdade ela serve como um dos nossos roteiros, parte do nosso roteiro de atendimento dentro do Estação Ciências, em que a gente recebe as escolas aí de Foz e da região, principalmente dos menores, né, ensino fundamental 1, para que a gente trabalhe ali trabalhe o significado de alguns conceitos que eles aprendem em sala de aula de forma um pouco mais significativa, né? Trazendo um pouco na prática alguns conceitos que a gente aborda tanto no Estação Ciências quanto especificamente na Ecovila. Ela foi criada... Dani, pode falar? Pode falar, deixa você, fique à vontade. Obrigada. Eles têm palestra, eles passam quanto tempo? As escolas, os grupos são marcados, quantas crianças podem ir por vez, assim? E eles recebem o quê? Tem um monitor que acompanha, um professor, como que funciona? Bom, como é que funciona lá na Estação Ciências? As escolas, elas agendam conosco, né? A gente tem hoje, de terças a sextas-feiras, visitas, atendimentos pedagógicos às escolas públicas e privadas de Foz e da região. Então as escolas chegam lá, geralmente a gente atende no máximo grupos de 30 alunos, geralmente composto por uma turma, né? Então a turma chega no Estação Ciências, a gente subdivide elas em 3, então 3 grupos de 10, e a gente tem nossa equipe pedagógica, nossas analistas educacionais que trabalham com cada um desses grupos. E aí a gente tem atividades práticas do que eles aprendem em sala de aula. Por exemplo, para alunos do terceiro ano a gente tem um roteiro focado todo em água. Então, ciclo de água da chuva, mudanças de estado da água, etc. Então, lá no Estação Ciências e na Ecovila também, a gente aborda de forma bem prática esses conceitos. Então, o que ele está vendo de forma expositiva em sala, lá no Estação Ciências ele realmente vê como acontece. Então, por exemplo, mudança de estado da água. Lá a gente faz alguma atividade que a gente esquenta ou resfria a água e ele vai vendo na temperatura, com o termômetro, ele vai experimentando como se fosse de fato um cientista como isso acontece. É uma abordagem metodológica que a gente já trabalha no Estação Ciências há alguns anos e faz com que o aluno aprenda de forma um pouco mais prática, vivenciando um pouco na prática e tendo um pouquinho mais de significado do que ele está tendo em sala de aula lá no quadro, teoria, isso, né? Na teoria com o professor. A gente trabalha no Estação Ciências hoje alunos de terceiro, quarto e quinto ano, alunos de 8 a 10 anos, né? Escolas públicas ou privadas de Foz e região. E aí para ano que vem a intenção na verdade já tem um projeto bem avançado, que a gente começa a atender também alunos de sexto, sétimo e oitavo ano. Oi, Hugo, você falou da água, né? Um sistema importantíssimo. Na Estação Ciência, na Ecovila, as crianças também aprendem a separar, recolher o lixo corretamente? Tem algum trabalho voltado para essa atividade, para essa conscientização? Maravilha. Ali na Ecovila, por exemplo, a gente já recebeu escolas e fez 2 tipos de roteiros com elas, né? A gente fez uma atividade pedagógica com resíduos sólidos, então o que a gente fez? A gente faz uma contextualização sobre o que é o lixo, a importância de separar, etc., como se fosse um jogo com eles, uma breve explanação. E aí a gente espalha vários lixos ao longo da Ecovila, para que as crianças, obviamente, respeitando as leis de trânsito, andando na faixa, tendo todo esse trabalho de consciência cidadã também, eles façam o recolhimento do lixo e façam a destinação adequada nas lixeiras.
A gente tem outra atividade pedagógica que a gente fez lá na Ecovila, que foi em relação a combustíveis renováveis para abastecimento. Então a gente faz aquela desconstrução que os veículos não são só gasolina, que existem outras formas, etanol, já existem hoje veículos movidos a energia elétrica, que pode ser através de placas solares ou até mesmo por questão de hidrogênio. Então a gente faz a exibição desses conceitos de forma prática para eles. Então, por exemplo, a gente tem um carrinho lá movido a energia solar, um carrinho pequeno. Então a gente mostra para eles que, tendo incidência solar, o veículo anda, ou seja, tem combustível fazendo com que haja a movimentação do carrinho. Mesma coisa do hidrogênio, a gente faz o abastecimento com água, tem uma pequena pilha no carrinho, né? Então ele faz toda aquela quebra de eletrólise, transformando água em hidrogênio, e o carrinho anda. Então a gente começa a mostrar para eles uma visão um pouco diferente, trazendo esses conceitos de sustentabilidade desde mais cedo. E a prefeitura está nessa mini cidade, o que as crianças aprendem nesse espaço aí? A nossa intenção no final do ano é a gente criar alguma espécie de colônia de férias em que a gente vai trabalhar essa questão ao longo do dia de cidadania. Então a nossa intenção é fazer isso, mas isso obviamente a gente vai ainda divulgar, né? A gente está estruturando para montar, mas que os alunos eles fiquem lá durante um dia e eles tenham de fato uma consciência cidadã, eles saibam o que é uma votação, tenham contato com uma urna eletrônica desde cedo, saibam qual que é a função de um vereador, de um prefeito. Então a ideia também é trabalhar nesses conceitos. Não só sustentabilidade, Estação Ciências, a gente não trabalha só com ciência ou só com tecnologia, a gente tenta trabalhar a educação de forma bem global. E esse projeto, Wilber, ele nasceu com qual propósito? O Estação Ciências, na verdade, ele é um projeto de educação não formal que ele busca apoiar o município e a região como um todo para a gente tentar desenvolver uma iniciação científica, criar um aluno já que consiga problematizar desde cedo, ele seja um aluno mais questionador, que trabalhe com questão de hipóteses, que ele seja um pouco mais crítico em relação a isso desde mais cedo. Então, é uma das ações, na verdade, de educação que o PTI tem, e trabalha muito fortemente ligado aos municípios para a gente tentar desenvolver uma educação um pouco diferente aqui, né? Então, por exemplo, eu estou falando muito da parte de atendimento aos alunos lá no Estação Ciências, mas a gente faz um trabalho também com os professores. Então, essa abordagem de ensino por investigação, fazendo com que o aluno seja um pouco mais crítico, ele tenha um pouco mais de vivência na prática de alguns conceitos, a gente também faz um trabalho de formação em parceria com a Prefeitura de Foz, com os professores da rede pública aqui de Foz. Então, esse segundo semestre, por exemplo, a gente está com 3 turmas, aproximadamente a gente está trabalhando com 130 professores, em que a gente faz um trabalho de formação nesse método, para que o professor trabalhe essa abordagem em sala, e ele também conheça o Estação Ciências e possa utilizar o Estação Ciências como um todo como um laboratório para ele. Então, entendeu? Ele pode sair de um dia que ele não ter o anseio de dar uma aula em sala, ele pode conduzir uma aula dentro do Estação Ciências, lá dentro do PTI. Que nós acreditamos que seja uma experiência bastante rica para ele conseguir mostrar um pouco na prática. Tirando da teoria e indo para a prática. Tirar ele um pouco de sala, né? Fazer com que ele tenha uma vivência um pouco diferente. Isso é algo que a gente vem trabalhando muito com o município, com o secretário Fernando, que ele é bastante solícito, também com os professores, para que a gente consiga modificar um pouquinho, fazer com que a Foz, em termos de educação, já tem dados muito bons, mas consiga melhorar ainda mais. E resgatando essa molecada da internet que quer ficar muito ali, né, só vendo esses negócios e indo para a prática, que isso é muito importante. Quando você tem uma teoria e você vai para a prática, você fica com outra visão também, né? Isso é muito importante. A gente vê hoje, pelo Brasil como um todo, várias ações que procuram relacionar essa questão da tecnologia com a educação. Mas isso tem que ser muito bem pensado da forma como se deve se estruturar. O professor ele deve ter domínio sobre isso, é algo muito complexo. Então, uma mediação pedagógica. Exato, né? Exato. O professor tem que ser o mediador e o grande protagonista disso tudo. Então, por exemplo, é muito fácil colocar uma atividade de robótica para as crianças. Elas vão jogar, elas vão brincar, sim, e elas vão se interessar por aquilo. O grande desafio e que a gente está tentando trabalhar na Estação Ciências é como atrelar a tecnologia educacional de forma como isso seja um ativo para o professor. Por exemplo, a gente vai colocar uma ação de robótica. Então vai lá, existe uma atividade que a gente pode programar, digamos assim, um robô para ele fazer alguns movimentos. O professor pode fazer isso diretamente com o aluno. Isso não é
é possível de se trabalhar. Mas, por exemplo, ele fica tem muito mais significado se a gente aplica, por exemplo, conceitos de matemática nessa programação. Então, por exemplo, o aluno vai entender que, dependendo da programação, o robô ele vai andar 30 centímetros e ele vai virar 45 graus. Então, ele já começa a ter noções de matemática dentro da aula. E isso faz com que seja rico. Se a gente não traz isso de forma atrelada ao currículo, o professor não vai ter significado e isso vai ser uma barreira para que ele consiga trabalhar isso com o aluno em sala. Então a gente tem que sempre tentar fazer esse casamento e esse é o grande desafio que a Estação Ciências Ainda tem. mais essa geração que é louca, tem todas essas novidades e não é qualquer coisa que faz brilhar os olhos deles. E a escola me parece que anda defasada em relação a isso, porque é muito teórica, aquela coisinha do quadro, do livro, e isso traz uma inovação também para os alunos e para professores, né? Faz brilhar, acho que, os olhos de todos, né? É importante, para que esses recursos tecnológicos eles sejam adotados em sala, o ambiente escolar como um todo ele deve ter preparado, não só a escola em si que oferta e disponibiliza os recursos, mas o professor tem que estar muito bem seguro disso para que isso seja algo que contribua para ele em sala, não seja algo que distancie, não que ele não tenha medo da tecnologia. Então tem que ser algo muito bem pensado, uma estratégia muito bem delimitada para que a tecnologia de fato seja algo que seja efetivo na educação. Porque, igual como você mencionou, o aluno está pedindo isso. O aluno mexe isso em casa. Eu tenho uma filhinha que vai fazer 2 anos agora e ela mexe no tablet, ela mexe no celular. Então, se a gente não tem algo muito bem pensado para colocá-la e inseri-la conceitos que sejam efetivos em termos da educação dela, fica complicado. Oi, Hugo, em termos de números, a Estação Ciências tem capacidade de atender quantas pessoas e quantos alunos já passaram nesse ano no espaço? Maravilha. A gente tem capacidade de atendimento por período de até 30 crianças, né? Esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Então, terças e sextas-feiras a gente recebe uma turma de manhã e uma turma à tarde, num roteiro de aproximadamente 2 horas, 2 horas e 30. Desde março, que foi quando a Estação Ciências se relançou, digamos assim, para as atividades pedagógicas até agora, a gente recebeu pouco mais de 4.000 alunos já na Estação Ciências esse ano. Isso é importante frisar que isso se deve muito à parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação entrou com um ônibus, né? Então eles tinham um ônibus lá disponível para fazer o transporte das escolas, algo que é muito importante, sem isso a gente não faz. E o PTI, como um todo, entrou com a cessão, digamos assim, de um de nossos motoristas. Então, nossos motoristas vai todo dia até a Secretaria Municipal de Educação, pega o veículo, vai na escola que está agendada e leva para a estação. Então, isso faz com que seja possível, entendeu? E para as escolas particulares, escolas de outros municípios, a gente sempre deixa as quartas-feiras abertas, tanto na manhã quanto à tarde, para receber esse público também, para que a gente consiga trabalhar. Ano que vem a gente muito provavelmente vai trabalhar num regime de adesão, porque, por exemplo, até novembro eu já não tenho mais agenda para oferecer para as escolas. Então ano que vem a gente vai trabalhar por um regime de adesão e a escola que estiver interessada vai poder entrar em contato conosco, Estação Ciências, e fazer o agendamento. Outra ação que é bastante importante frisar é que a gente vai trabalhar num roteiro de sustentabilidade, ou Estação Ciências com a Itaipu Binacional, no Refúgio Biológico Bela Vista e no Ecomuseu, para trabalhar também questões de história, de biodiversidade. Então é o PTI, a Itaipu tentando aumentar, digamos assim, o leque pedagógico para trabalhar desde cedo com as crianças no termo de educação, para a gente trazer sempre esse olhar um pouco mais prático, um pouco mais vivencial para o aluno, numa tentativa de trazer um pouco mais de significado para ele no que ele está aprendendo em sala. Wilber, e para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse o contato para as pessoas entrarem, né, em contato, para fazer esse agendamento e tal, por onde as pessoas têm essa possibilidade de falar com vocês e fazer essas reservas. Maravilha, as pessoas podem entrar em contato com o telefone lá do Estação Ciências, 3576-7280, e aí a gente tem uma equipe que vai poder falar um pouquinho melhor dos roteiros, que para terceiro ano a gente está trabalhando com água, quarto ano a gente vai trabalhar com alimentação. Então a gente vai poder detalhar um pouquinho melhor o que o aluno de fato vai aprender na estação durante esse atendimento pedagógico. Ou também eles podem mandar um e-mail para o ciências@pti.org.br. Wilber, querido, muito obrigada pela sua presença, adorei, acho que isso tem inovação, é tecnologia, tanto para os professores quanto para os nossos alunos que anseiam, né, buscam essas novidades, e é uma coisa muito interessante. Parabéns, muito obrigada pela sua presença.
Eu agradeço o espaço e agradeço duplamente pela Rádio Clube estar dando espaço para a educação, que é um tema que precisa ser divulgado, precisa ser trabalhado, precisa ser valorizado, porque como todo mundo diz, né? Se o Brasil, as gerações vão mudar, tudo passa pela educação, e o trabalho de vocês dando espaço para a gente divulgar o nosso trabalho é essencial. Muito obrigado.